Vamos resolver agora um exercício que na verdade foi um problema que caiu no Enem do ano de 2010. Inicialmente nós temos um texto e o enunciado do problema. O texto diz o seguinte: nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. E nós temos em seguida a fonte desse pequeno trecho de texto. E temos o enunciado do problema. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até atingir, no máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente 12, 13, 14, 15 ou 16 dias. Eu sugiro que você pause o vídeo neste momento e tente resolver o problema. Bom, para resolver este problema, pelo enunciado você consegue perceber facilmente que o corredor começa correndo 3 km e vai aumentando a quantidade, a distância percorrida a cada dia de 500 em 500 metros. Então, no segundo dia, ele vai correr 3 km e 500 metros. Já no terceiro dia, ele vai correr mais 500 metros, além desses 3 km e 500 metros. Então, ele vai ter uma distância de 4 km. Ou seja, você tem uma sequência de distâncias que vão aumentando a um valor fixo, a um valor de 500 metros por dia. Então, isso nos dá exatamente a ideia de uma progressão aritmética. Ora, se eu quero saber o dia em que ele vai atingir os 10 km de corrida, eu preciso encontrar o número de dias. Então, eu vou ter que encontrar o termo dessa sequência correspondente a 10 quilômetros, né? Então, ó, eu tenho uma fórmula geral em progressões aritméticas, que inclusive eu tenho um vídeo nesse canal falando sobre este tema. Mas o termo geral de uma progressão aritmética é A1 mais N menos 1 vezes a razão da progressão. Bom, ele quer saber o dia, né, que eu vou atingir 10 km, que ele vai atingir, aliás. Então, eu já tenho o meu termo é 10 km. Isso vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, que vai ser 3, mais o N é justamente o valor que eu quero encontrar, porque na sequência o valor N expressa a posição do meu valor, do meu termo. Então, eu permaneço com N menos 1 e a razão é justamente esses 500 metros que vão aumentando a cada dia. Só que, cuidado, a minha quilometragem, aliás, a minha distância está em quilômetro. Então, eu preciso converter 500 metros em quilômetros. Você consegue perceber que 500 metros, na verdade, é metade de 1 quilômetro, é 0,5 quilômetros. Mas se você tiver dúvidas com relação a isso, é só você fazer a associação. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, se eu tenho 500 metros e quero saber quantos quilômetros isso corresponde, chamo de x. Então, 1 está para x, assim como 1000 está para 500. Ok? Então, eu posso simplificar aqui alguns zeros e eu vou obter 10 dividido por 5, que é igual a 2. Ou seja,
x é igual a 1/2, né? Porque nessa simplificação o 2 ficou aqui, e aí eu faço meio pelos extremos e obtenho x igual a 1/2, ou seja, 0,5. Por isso que 500 metros correspondem a 0,5 km. E aí eu acrescento 0,5 aqui. Então, basta prosseguir nessa operação. 10 vai ser igual a 3 mais n vezes 0,5, 0,5n menos 0,5, né? Peguei e multipliquei esses dois termos. E aqui eu separo letras de números. Então, eu vou ter 10 menos 3 mais 0,5 igual a 0,5n. Bom, 10 menos 3 é igual a 7. Isso é somado a 0,5. Então, eu terei 7 mais 0,5, 7,5, igual a 0,5n. Portanto, n é 7,5 dividido por 0,5, que é a mesma coisa de 75 dividido por 5. E, se nós fizermos esta divisão, fizer aqui embaixo, 75 dividido por 5, eu tenho 1, 1 vezes 5, 5 para 7, faltam 2, e desço 5. 25 dividido por 5 é igual a 15, não sobra nada, portanto, o número de dias é 15. Nós temos como alternativa correta a alternativa D.